Glória a Deus, mas é um privilégio, uma oportunidade que alegra muito o nosso coração e Deus realiza sonhos, né? Isso é a realização de um sonho também, não deixa de ser. E que bom que a gente está aqui nesse domingo pela manhã, né? Primeiro dia da semana, a gente separou para prestar culto ao Senhor, para buscar o Senhor, para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós, né? A sua palavra, prestar a nossa adoração, o nosso louvor e não esperar pouco de Deus. Então, apesar de mim, abre o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, a palavra dele, né? Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o seu propósito e, independente de quem estiver falando aqui, a palavra vai produzir fruto no seu coração, no meu coração, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração nesse momento, colocar mais uma vez diante do Senhor esse momento em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, mais uma vez, mais um culto, mais uma semana iniciando, Senhor. Nós temos procurado, Senhor, escolher a boa parte, escolher a parte que não vai ser tirada, Senhor, aquela que vai ficar nos nossos corações, Pai. Que nessa manhã o Senhor possa falar em especial aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, da tua parte. Que sejamos tratados pela tua palavra, Senhor, estimulados por ela, fortalecidos por ela e saiamos daqui, Senhor, diferente de como entramos, Senhor, carregando uma palavra especial em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue, me purifica e santifica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Se você puder e quiser, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26. Esse texto bíblico ele fala sobre um momento, um período na história de Isaac. Isaac é um personagem bíblico muito conhecido, né? Um dos patriarcas de Israel, filho de Abraão, pai de Esaú, de Jacó, que depois veio a se tornar Israel. Então, alguém muito importante, tanto historicamente para o povo judeu, quanto biblicamente, né, uma referência espiritual para todos nós. E essa semana eu tive a oportunidade, privilégio também de estar compartilhando no Crer, na segunda-feira de manhã, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa. E eu não sei, né, quantos tiveram aqui, né, na culto da virada do ano, e o pastor Natalino ele trouxe uma palavra que ele citou esse texto também, né, sobre a vida de Isaac, e o tema desse ano é celebração e multiplicação. Eu queria ler aqui com vocês, versículo 1 e 2 agora, Gênesis 26, versículo 1, diz assim: E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Até aqui. Esse texto ele fala sobre esse momento onde Isaac está passando uma situação ali meio complicada no lugar onde ele estava. Havia fome na terra. Então, momento de crise, né? Até o tema que eu escrevi aqui para esse estudo é vencendo a crise. Então, nesse momento aqui, a gente vê o Isaac passando essa situação onde há um momento de fome naquela terra, né? E o texto ele até reforça que já tinha acontecido isso antes, no tempo do pai dele. E quando isso acontece, Isaac não fica parado, né? Ele, imediatamente, a Bíblia diz que ele foi para a terra dos filisteus, onde existia um rei chamado Abimeleque. Então, aqui a gente começa a aprender algumas coisas com Isaac para vencer as crises, né? Então, eu separei alguns pontos aqui, são só 8, mas é rapidinho, para a gente vencer as crises, estudando e olhando para a vida de Isaac, que tem bastante coisa para nos ensinar. E a primeira coisa que eu anotei sobre vencer as crises, olhando para esse texto, é não ficar parado. A primeira coisa que ele fez, ele se movimentou. Então veio a crise sobre a terra dele, veio a fome. Possivelmente, se eles ficassem parados, não teria alimento. O que ia acontecer, ia acabar, né, tendo alguém ali
passando fome, morrendo de fome. Então, diante das crises, seja uma enfermidade, seja um problema familiar, seja um problema no casamento, problema com os filhos, problema no trabalho, problema financeiro, né? Tantas crises a gente enfrenta durante toda a nossa caminhada com Cristo, mas estando com Cristo, a gente tem a certeza de que no meio das crises o Senhor vai se revelar e a gente vai conseguir vencer as crises. Então, nesse momento, Isaac toma essa atitude. Ele se desloca de onde ele está e ele vai para uma terra que é a terra do rei Abimeleque, que é a terra dos filisteus, um lugar chamado Gerar. E nesse lugar, no versículo 2, o Senhor aparece para ele e diz assim: e apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo. Versículo 3. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então aqui, nesse momento, a gente vê que, possivelmente no coração de Isaac, o desejo dele não era ficar em Gerar, porque o Senhor, quando aparece para ele, imediatamente fala para ele: não desças ao Egito. Talvez no coração dele ele tivesse o desejo de passar por Gerar e seguir caminho ali para ir para o Egito. O Egito, naquela época, era uma referência, era um país ali que estava com uma economia boa, e talvez ele entendesse que a solução dele estava no Egito. Mas Deus aparece para ele e fala: não desças ao Egito, fica aqui em Gerar. E a gente, às vezes, olha para algumas situações, e comparando aqui, né, a gente olha para algumas, por exemplo, vamos fazer um paralelo aqui com os Estados Unidos, né? Hoje, o sonho de muita gente é ir para os Estados Unidos, é morar nos Estados Unidos, é trabalhar nos Estados Unidos, nada contra. Mas, aqui, Deus está falando: fique em Gerar. Então, o importante é saber se eu devo ir, se é para lá que o Senhor tem um plano, se é para lá que o Senhor tem um propósito. Citei o nome desse país, mas pode ser qualquer outra coisa que você tenha pensado em fazer e não consultou ao Senhor se realmente é isso que você deve fazer, é para lá que você deve ir, é esse caminho que você deve tomar. Então, aqui a gente aprende uma segunda lição: buscar a Deus na crise. Não só vai me tirar dela, como vai me levar para o lugar aonde Deus tem a solução para eu resolver a minha crise. Então, a solução, a bênção, o milagre, tudo aquilo que Isaac ia viver, que a gente vai ler um pouquinho aqui, estava em Gerar. Era lá que estava a bênção do Senhor. Era nesse lugar que o Senhor ia se revelar, era nesse lugar que os milagres iam acontecer, era nesse lugar que ele ia ter lutas e dificuldades, ia vencer, e o nome do Senhor ia ser glorificado. Não era no Egito. Talvez se ele fosse para o Egito, Deus tivesse misericórdia e ele fosse abençoado, mas aqui Deus tinha um plano, aqui Deus tinha um propósito, e aqui Deus fez grandes coisas na vida dele. Então, diante de uma crise, diante de uma enfermidade, diante de uma luta, diante de alguma coisa que está se levantando, ou tem se levantado na sua vida, busca a Deus para saber qual é o caminho que você deve tomar, o que você deve fazer, para onde você deve ir, de que forma você deve agir. Né? Não é porque o pastor Natalino ele sempre fala essa frase, né, de tantas frases que ele tem, diante da crise, né, sob pressão, não se mova. Não se mova, né? Não é porque está sendo pressionado, porque está sendo, de alguma forma, ali, forçado a tomar alguma decisão, que a gente tem que sair correndo para algum lugar sem direção, sem saber o que fazer. Não, a coisa está apertando aqui, eu preciso me mover, eu preciso sair daqui. Não, eu preciso. Né? A primeira coisa que eu falei é que eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me movimentar. Foi o que Isaac fez. Mas eu preciso fazer isso com direção de Deus, sabendo se essa é a vontade de Deus. Não simplesmente o que vier na minha mente, na minha cabeça, eu saio fazendo porque eu estou com medo. Né? A crise nos causa medo, né? Traz esse tipo de sentimento na nossa mente, é normal. Mas, outra coisa que a gente aprende com Isaac é: busca o Senhor na crise. O Senhor aqui se revelou para Isaac. Né? No versículo 2, tal era a intimidade que Isaac tinha com Deus, o relacionamento que eles tinham, que o Senhor se revela para ele e fala para ele: né? Essa é a minha direção para você. E ele acaba obedecendo aquilo que o Senhor fez. Então, é um versículo que é muito conhecido nosso aqui, 2 Crônicas 20, 17 e 18,
parai, nessa peleja não tereis que pelejar, né? Parai, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Então, apesar de eu ter que me movimentar, eu tenho que me movimentar sabendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? Então, fica quieto, ora, busca o Senhor, e aí o Senhor vai falar ao seu coração. Mas como que Deus fala comigo? Você vai ouvir a voz de Deus, lendo a palavra, orando, louvando. O Senhor vai falar com você, e Ele vai te dar a direção, e você vai tomar o caminho certo para vencer essa crise. Muitas vezes, quando a gente está no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, né, quando as coisas ruins acontecem, uma certeza que a gente sempre tem é que as coisas, dias difíceis vêm, né? E isso é uma coisa que a gente não gosta muito de ouvir, mas é uma certeza que o cristão tem, né? A luta vem e passa, mas... Obrigado, pastor. Obrigado. Essa é boa. Pastor Mário Lingos, eu sempre falo isso quando eu estou aqui pregando, que vinha na nossa igreja, ele falava isso, né? A luta vem e passa, mas depois ela vem outra vez, né? Então, a gente sempre vai ter lutas, essa é a vida do cristão, mas a nossa certeza é que a gente sempre vai ter vitória. Então, e às vezes a gente tem a falsa ideia de pensar que quando a gente está no meio de uma luta, no meio de uma crise, o Senhor não está com a gente. Isso não é verdade. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio desse período que Isaac estava enfrentando, a fome veio lá na terra dele, mas o Senhor estava com ele em todo o tempo. Então, no meio da sua enfermidade, no meio do problema da sua família, no meio do seu problema financeiro, seja qual a crise você estiver enfrentando, Deus está com você e está comigo nesse lugar, né? Essa é uma certeza que a gente tem que crer nisso, tomar posse disso e fazer uso disso. Porque se o Senhor está comigo, eu sou mais do que vencedor, não é isso que a palavra de Deus diz? Se o Senhor está comigo, as minhas orações vão ser ouvidas e respondidas. Se o Senhor está comigo, eu tenho certeza de que essa crise vai passar e eu vou sair do outro lado. Eu vou ser vitorioso. Então, a gente não tem que ter esse medo. Puxa vida, agora aconteceu uma coisa ruim, aconteceu um problema, aconteceu uma situação, eu estou sozinho. Deus não está mais comigo. Não. Deus está comigo. Ele prometeu, Jesus prometeu, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação. Então, enquanto não acabou, o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Enquanto a consumação não chegar, creia nisso, independente do momento que a gente estiver vivendo, independente da situação. Obviamente que tem lutas que a gente se envolve sozinho, né? E aí a gente fica com a consciência pesada, fala, puxa, agora Deus não está comigo. Mesmo nessa, Deus está com você. Se arrepende, pede perdão e clama pelo Senhor que Ele vai vir e vai te ajudar. E as outras lutas que acontecem involuntariamente. Isaac não buscou essa luta. A seca veio, a fome veio, a dificuldade veio lá na região dele. E aconteceu que mesmo nessa luta, Deus também estava com ele. Então, em qualquer tipo de situação, a gente pode clamar e o Senhor vai nos ajudar. Então, olhando para a vida de Isaac, o terceiro ponto, Deus está comigo na crise, né? Versículo 2 até o 6, apareceu-lhe o Senhor, então o Senhor já estava com ele, e lhe disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento, que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Então o Senhor não só apareceu, como o Senhor trouxe para Isaque ali todas as promessas que ele já tinha feito para Abraão. Ele reforçou, Isaque, tudo aquilo que eu falei para o seu pai, que ia acontecer, vai acontecer a partir de você e através de você, então eu estou com você. Então vou te dar essa terra, vou dar essa terra para a sua descendência, você vai multiplicar, a sua descendência vai multiplicar. Então Deus está conosco na crise. E as promessas do Senhor também continuam valendo no meio da crise. Essas promessas aqui são as promessas feitas para Abraão. E nós, Igreja do Senhor, nós estamos debaixo das promessas de Abraão também. Então isso aqui é para mim e para você. O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos multiplicar, o Senhor vai fazer com que a gente tome posse de algumas coisas. O Senhor vai nos... Porque essa é a promessa do Senhor, né? Essa promessa a gente não foi buscar, ela veio sobre a nossa vida e ela vale hoje sobre a vida da igreja. Então, no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio desses momentos de luta que você, porventura, possa estar passando ou vir a passar,
as promessas do Senhor. Eu estou citando esse texto, mas tem tantas outras promessas do Senhor na Bíblia, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Os meus olhos estão postos no Senhor, de onde vem o meu socorro, que fez os céus e a terra. Então, qualquer situação que eu estiver enfrentando, as promessas do Senhor estão valendo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu tomar um pouquinho da água. Outro ponto que eu anotei aqui, aprendendo com Isaac, seria o quarto, é o versículo 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Obediência. Deus deu a direção, Deus mandou, Deus falou, é isso. E ele simplesmente obedeceu. É simples, né? Obedecer parece fácil, né? Você faz isso e você faz. Mas é fácil? Nem sempre, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente concorda com aquilo, a gente obedece com facilidade. Mas, vendo o texto, a gente vê que o coração do Isaac talvez estava querendo ir para o Egito. E Deus falou, fica em Gerar. E ele obedeceu. Então, se o Senhor der uma direção para você, se o Senhor colocar algo para você fazer, mesmo que não seja aquilo que você está pensando fazer, obedeça. Né? É importante. É mais importante obedecer do que sacrificar, né? A palavra de Deus diz. Então, às vezes, quando a gente não obedece, a gente tem que sacrificar depois. Então, antes de ter que se sacrificar, obedece. Antes da coisa ficar difícil, antes da coisa ficar trabalhosa, antes de você, de repente, não conseguir resolver algo, obedece. Mesmo que aquela obediência, né, seja com dor, seja com... não é aquilo que você quer fazer, mas eu vou obedecer. O Senhor está mandando, eu vou obedecer. Aqui a gente vê... além da obediência, o relacionamento que Isaac tinha com Deus, de confiança. Ele confiava nesse Deus, né? Ele aprendeu com o pai dele a confiar em Deus. A gente vê ali aquele momento onde Abraão vai oferecer Isaac como sacrifício. Isaac não era uma criança ali, ele já era um jovem, ele podia, de repente, ter se rebelado ali, e ele foi com o seu pai até o fim no momento do sacrifício. Ele obedeceu ao seu pai, ele estava aprendendo a obediência. Depois a gente vê o seu pai ali indo buscar Rebeca para casar com ele, alguém que ele não conhecia. Essa moça vem, ele casa, ele obedeceu também. Então a gente vê aqui na vida de Isaac, obediência está relacionada à confiança em Deus. Deus está me mandando obedecer, eu confio, eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. E aí a gente aprende com Isaac que nós temos que obedecer. É simples, mas é melhor. Outra frase do pastor, né? Obedecer é melhor do que a melhor ideia. Né? Às vezes a gente, na hora de obedecer, a gente pensa em fazer algumas coisas. Não, mas se eu fizer isso? Mas se eu for por essa rua? Mas se eu tomar essa outra atitude? Parece melhor, às vezes parece mais interessante, mas fazer aquilo que é a obediência é melhor do que essa ideia que você está tendo, em nome de Jesus. Amém? O quinto ponto, versículo 7. Não deixe o medo te fazer errar. Apesar de tudo isso aqui, Isaac, nesse momento, a gente vê um momento onde ele, por medo, ele toma uma atitude errada aqui. Versículo 7. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então, aqui, nesse momento, quando ele é confrontado, quem é ela? Ah, é minha irmã. Não, mas é a minha esposa. Não, mas é por medo, ele tomou essa atitude, né, pensando em proteger a vida dela, proteger a vida dele, de que era mais fácil mentir, e era melhor mentir, ocultar essa verdade, do que realmente, não, ela é minha esposa. Se expor, confrontar e correr o risco de viver o que ele teria que viver ali, que na verdade ele não era nada, porque ele estava sendo protegido pelo Senhor. Mas isso a gente traz para a nossa vida aqui, né? Às vezes, por algum motivo de pressão, de medo, de alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, a gente é forçado, ou é forçado não, a gente se força, a gente toma atitudes erradas, que desagradam a Deus, né? Pode ser um pecado, pode ser uma mentira, pode ser alguma coisa, por medo. Então, eu tive medo de resolver esse problema, mas eu fiz uma outra coisa aqui para dar um jeito. Foi o que Isaac fez aqui. E aqui ele correu um grande risco, né? Ele correu um risco de perder a sua esposa, de perder o seu casamento, de botar tudo a perder, de botar a bênção de Deus a perder, ali a sua família. Mas Deus teve misericórdia dele e isso não aconteceu. Então,
Diante da sua dificuldade, do seu problema, da sua crise, daquilo que você está enfrentando, não haja com medo. O medo ele vai vir, ele vem, faz parte da gente. Mas toma a decisão correta, verdadeira, honesta, né, sincera, aquilo que realmente você pode assumir que é a realidade, que é a verdade. Não fica inventando coisas para tentar fugir de algo que você pensa que pode acontecer. É melhor, obedecer é melhor do que a melhor ideia. Você vai conseguir a bênção do Senhor na obediência, né? A obediência traz recompensa, a obediência traz bons resultados, a obediência ela premia, né? Ela nos agracia com as suas bênçãos. Então, pense nisso, né? Obedeça antes de sacrificar. E não tenha medo. Quinto ponto, né? Não deixe o medo de fazer errar. Sexto ponto, a bênção nos alcança. Aqui eu vejo um paralelo com isso que a gente acabou de falar, né? Até aqui a gente vê essa peregrinação de Isaac, ele chegando na terra, e a gente não vê Deus falando ou mostrando aquilo que realmente ele falou que ia acontecer, que ele ia prosperar, ia crescer e tudo mais. Mas depois que ele acerta essa situação, que ele coloca as coisas no lugar, que ele diz que a esposa dele é a esposa, então ele se alinha com os homens, ele se alinha com Deus, ele não tem mais pendência. Aí olha o que acontece no versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas, muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Então você vê que a Bíblia não tem coincidência, né? Cristocidência. Esse versículo ele está vindo depois daquela história que ele precisou acertar. Então ele acertou aquilo que estava errado, e aí quando ele plantou, quando ele fez aquilo que era o trabalho dele, a bênção do Senhor veio de maneira sobrenatural. Como eu comentei lá na reunião, eu não entendo nada de agricultura, mas a Bíblia diz aqui que essa semente frutificou 100 vezes mais. Eu acredito que isso deva ser muito, né? E com certeza é muito, porque o próximo versículo diz que ele ficou rico, que ele cresceu, que ele começou a prosperar. Então a bênção veio de maneira sobrenatural. Então a gente aprende aqui que a gente tem que acertar as coisas e também que a gente tem que ser ousado na nossa fé, porque o Senhor ele não tem uma medida, né? A medida do Senhor é boa, recalcada, sacudida e transbordante. Então ele faz muito mais além daquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Talvez ele plantando, ele estava humanamente pensando que a semente dele ia frutificar o que toda semente frutifica. Não sei quantas vezes é uma semente normal, mas a dele deu 100 vezes mais. Trouxe riqueza, trouxe bênção, trouxe prosperidade, trouxe aquilo além do que ele estava imaginando ou pensando. Então, quando o Senhor está sobre um assunto, a bênção dele vem nessa proporção sobre a nossa vida, além daquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. E sabe por quê? Isaac não precisou nem fazer força. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, diz que, versículo 1 e 2, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então isso é promessa para a nossa vida, foi promessa para a vida de Isaac e é promessa para mim e para você hoje, é promessa para o povo de Israel, e hoje a gente é o Israel de Deus. Então essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. E o que é ouvir a voz do Senhor, meu Deus? É simplesmente deixar que as palavras entrem no meu ouvido? Não, é colocar em prática, é obedecer a palavra de Deus, é fazer aquilo que a palavra está dizendo para eu fazer. Isaac fez isso, ele obedeceu aquilo que o Senhor fez, pediu para ele fazer, ele fez, ele obedeceu, e a bênção do Senhor fez o quê? Ele precisou correr atrás da bênção? Ele precisou ter muito trabalho plantando, sei lá, muito? Não, cada semente que ele plantava produzia 100 vezes. Isso é a bênção do Senhor nos alcançando. Amém? O sétimo ponto aqui que eu anotei é não parar diante das investidas do inimigo. Por causa dessa bênção grande sobre a vida dele, ele começa a ter alguns problemas, né? Problemas com as pessoas que a Bíblia fala que eram invejosas. Então, no versículo
14 diz assim, 15, desculpa. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado, ainda nos dias do seu pai, os filisteus entulharam e encheram a terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o seu pai os chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam com ele, e por isso chamou Sitna, e partiu dali e cavou outro poço. Até aí. Então aqui a gente vê que a prosperidade de Isaque, a bênção de Isaque, aquilo que Deus estava fazendo na vida de Isaque, trouxe ali para aquele pessoal que convivia com ele na região, inveja. E por causa dessa inveja, essas pessoas agiram com maldade. Elas foram, imagina que água é o bem mais precioso do deserto, né? Ter um poço no deserto deve ser algo muito difícil, naquele tempo ainda mais. E eles não só impediram que Isaque usasse a água do poço, como eles entulharam o poço, eles inutilizaram aquilo que era a fonte principal ali de subsistência, não só para a família de Isaque, os servos de Isaque, mas poderia ser até para eles, né? Então a gente vê aqui maldade, injustiça, coisas ruins acontecendo na vida de Isaque, né? Só que a gente vê aqui, novamente, outras coisas que Isaque nos ensina. A gente não vê ele reclamando, a gente não vê ele murmurando, a gente não vê ele falando: puxa vida, Deus, o Senhor me trouxe para essa terra, e agora esses homens vêm aqui, já entulharam os poços do meu pai, agora estão entulhando esses poços que eu reabri de novo. Reclamação, murmuração, né? Reclamando: por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Não, simplesmente entulharam aqui, eu vou para o próximo. Opa, cheguei aqui. Entulharam de novo, ele foi para o terceiro. Não para diante da investida do inimigo. Não para diante daquilo que Satanás está levantando, né, para te fazer parar, para te fazer desanimar, para te fazer desistir. Caramba, sem água no deserto, o que eu vou fazer agora? Minha família vai morrer de fome, os animais vão morrer de fome, eu não sei o que fazer, estou perdido. Isaque não parava, Isaque continuava. Ele olhava para frente: não, Deus está comigo, Ele vai me abençoar, eu tenho a promessa do Senhor. E assim ele fazia. E aí ele chega no versículo 22, no terceiro poço, depois que fizeram isso 2 vezes, e partiu dali e cavou outro poço. Não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos livrou o Senhor e prosperaremos nessa terra. Aqui eu vejo algo que Isaque fez de forma diferente. Ele chegou no terceiro poço e ele abriu, a água apareceu, e não vieram os homens da região contender com ele. E aí, olhando para a nossa vida, né, quando a gente vive alguma situação, seja uma enfermidade, esses dias eu estava conversando com o irmão, e a enfermidade foi embora, eu criei na cura, e de repente, mas será que eu estou curado mesmo? Será que de repente não vai voltar essa enfermidade? Será? Porque era isso que ele podia pensar aqui nesse terceiro poço. Será que os homens vão vir aqui a qualquer momento de novo entulhar esse poço e me mandar embora para outro lugar? Será que isso vai acontecer? Será? Às vezes a gente fica pensando nisso, né? A gente está tão, às vezes, triste, né? Abatido com essas coisas que nos acontecem. Já deu errado uma vez, deu errado 2 vezes, está dando certo agora, mas daqui a pouco vai dar errado de novo. Às vezes a gente pensa isso, né? A gente desanima e esquece que Deus está sobre a nossa vida, e a gente acaba entrando nessa onda de desânimo, e a gente não vive o melhor de Deus. Mas, nesse momento aqui, Isaque nos ensina novamente com a postura dele. Eu vejo algo que a Bíblia, pelo menos, não relatou nos versículos anteriores. Isaque abre a boca e profetiza: nesse lugar nós prosperaremos. Esse é o lugar onde o Senhor está alargando a minha terra. Reobote, que é o nome do poço que ele deu aqui, é lugar espaçoso. Nesse lugar nós prosperaremos. E ele declarou isso sobre aquele lugar.
Nesse lugar o Senhor vai me fazer prosperar. Então, irmão, esse versículo, esse texto e esse entendimento, né, eu tenho, depois que a gente começou a meditar essas 2 semanas nessa palavra, tem falado muito comigo. Profetiza onde você está. Profetiza no teu trabalho, profetiza na tua casa, profetiza na tua família. Os meus filhos são discípulos do Senhor. As minhas finanças são abençoadas pelo Senhor. A minha família vai prosperar. Profetiza onde Deus tem te colocado. O meu trabalho vai prosperar. Nessa segunda-feira que eu trouxe a palavra, né, no Crer, na hora do almoço eu cheguei em casa, eu chamei a minha esposa e meu filho, vamos orar aqui. Aí, vamos profetizar, né? Eu acabei de falar isso de manhã e eu profetizei ali. Falei, cada um fala uma coisa, profetiza sobre algo, né, que está querendo, precisando. E eu profetizei sobre o meu trabalho. E eu falei, hoje vai ser um dia especial, hoje vai ser um dia de milagre, hoje vai ser, eu trabalho com vendas, né? Hoje vai ser um dia diferente de todos os outros. E a parte da tarde, depois eu compartilhei com a minha esposa, eu estava esperando uma venda bem antiga que a gente estava trabalhando, e na parte da tarde eu consegui falar com a pessoa confirmou. Então foi algo tremendo. Eu falei, tá vendo? O Senhor confirmou porque a gente profetizou, né? Por que profetizar? Porque a Bíblia nos ensina a profetizar. O mundo foi constituído, formado na palavra. Tudo se fez pela palavra, né? Quando o Senhor está criando a terra, Ele está falando, faça Deus. Ele está dando ordem, Ele está dizendo, Ele está falando para as coisas serem construídas, né? E virem à existência. Deus fala para a gente, Ele chama à existência aquilo que ainda não existe. E essa é a profecia que a gente tem que declarar. É profetizar sobre aquilo que a gente não está vendo. É trazer à existência aquilo que a gente crê. Isso é a prova da nossa fé. Hebreus 11 fala sobre isso, né? A nossa fé é a prova daquilo que a gente espera, mas ainda não vê. Então eu não vejo, mas eu creio. Porque a vida do cristão é baseada na fé. Então eu tenho que profetizar. Profetiza. Está na crise, está na dificuldade, está precisando de um milagre, o Senhor pode fazer, Ele tem poder. Pode ser que Ele não faça? Pode, mas o meu papel é crer, o meu papel é profetizar, o meu papel é tomar posse da bênção e do milagre do Senhor. Então, esse momento dessa história de Isaac falou muito no meu coração, né? Profetiza, e ele fez isso aqui, e ele não teve mais problema nesse poço. Esse poço pôde dar água para a família dele, para a casa dele, para os funcionários dele, e ninguém mais veio tomar esse poço dele. Então, guarda isso no seu coração como sétimo ponto aí. Profetize e não pare diante das investidas do inimigo. E aí, depois disso, Isaac continua ali a sua caminhada, seguindo agora para o versículo 26. Isaac chamou tanto a atenção do rei Abimeleque, que no versículo, por causa da sua prosperidade, por causa daquilo que Deus estava fazendo. E é assim na nossa vida, né? Quando a gente está sendo abençoado por Deus, nós estamos sendo vistos, né? Alguém está vendo a nossa vida. Até falando sobre isso, eu dei um exemplo, né, na reunião do Crer. Alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, eu era vendedor, e Deus me abençoou dessa forma, assim, muito escandalosamente, né? E eu vendia bem mais que os meus colegas. E não era eu, era a bênção de Deus, né? Então, todos podiam ver isso, né? A gente, para fechar uma venda lá, o cliente tinha que apresentar a documentação, CPF, RG, e depois se tornou uma piada interna. Não, o cliente que senta na mesa do Paulinho, ele já senta com os documentos na mão, ele põe na frente dele, não precisa fazer nada. Porque parecia ser mais fácil do que os outros, que demoravam, tinham mais dificuldade. Mas não falo isso para me engrandecer, mas para mostrar a bênção de Deus. E por que a bênção de Deus ela vem sobre a nossa vida? Para que o nome dele seja glorificado. Com isso que aconteceu na minha vida, 3 desses colegas puderam vir aqui na igreja aceitar Jesus. Um outro que estava desviado pôde se acertar com o Senhor. Então, a minha bênção pôde trazer aqueles rapazes ao conhecimento do Senhor. E é isso que Deus faz na nossa vida. Ele nos abençoa por algum motivo, por algum propósito, para que a gente possa ser instrumento dele, para o nome dele ser glorificado. E isso aconteceu aqui na vida de Isaac. Ele chamou tanto a atenção de Abimeleque, que o rei Abimeleque foi fazer uma visita para ele. Capítulo 26. Lembra que ele teve que sair da terra, os caras viram a prosperidade dele, mandaram ele embora da terra. Você está ocupando muito espaço aqui, nós não estamos tendo espaço para você e para nós. E ele foi mandado embora da terra. No versículo 16 fala isso.
E aqui no versículo 26, Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Austate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsastes do meio de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança. Olha o motivo da visita do rei para Isaque. Temos visto que o Senhor é contigo. Olha que bênção, que glória, quando alguém olhar para você e falar: eu vejo Deus sobre a sua vida, eu tenho visto a bênção do Senhor sobre a sua vida. E é isso que aconteceu aqui na vida de Isaque. O rei falando para ele: nós temos visto que o Senhor é com você. E aí, por causa disso, a gente quer fazer uma aliança de paz com você, porque a gente está com medo. Na verdade, era isso, né? O rei está falando para ele aqui: você está ficando maior do que nós, está tendo mais riqueza, mais pessoas, mais gado e alimento e material do que nós. E aí, por causa disso, o rei foi lá e falou: a gente precisa fazer uma aliança de paz. Lembra que a gente leu aqui, Isaque ficou espantado quando ele recebeu a visita, né? Isaque falou para ele: por que viesse me visitar? Vocês me aborreceram, me expulsando da terra. Então a gente vê que Isaque tinha ficado chateado aqui, né, quando ele foi expulso da terra. Não é para menos, né? Ele foi expulso de um lugar, teve que se movimentar ali com toda a sua família. E ele poderia ter guardado isso como rancor, como mágoa no seu coração, e nesse momento ele poderia ter usado, né? Ele poderia ter falado: não, vocês fizeram esse mal para mim, mandaram embora, mandaram mudar de lugar, tive todo esse trabalho, teve os problemas dos poços lá, os teus servos vinham toda hora entulhar meus poços, não quero fazer aliança de paz com você. Mas Isaque não faz isso. Aqui a gente aprende novamente com Isaque: perdoa quem te faz mal, perdoa aquele que te ofendeu, aquele que te humilhou, aquele que pediu para você mudar de lugar, perdoa. E aí Isaque não só perdoa, versículo 30. Então lhes fez um banquete e comeram e beberam. Ele ainda banqueteou com aquele que tinha feito mal para ele. Ele não só perdoou, como ele chamou ele para a mesa e falou: olha, vamos comer um banquete agora aqui. Vamos fazer essa aliança de paz. A gente realmente não vai ter nenhum problema, nós vamos fazer aliança e nós somos amigos. Eles selaram aqui uma aliança de paz. Então a gente aprende aqui com Isaque, mais uma vez, perdoar vai trazer bênção sobre a nossa vida, porque no versículo 32, no dia que ele fez isso, que ele perdoou, aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: temos achado água. Nesse dia que ele liberou o perdão sobre a vida do rei Abimeleque, que ele acertou essa situação ali, os servos dele vieram para ele e falaram: olha, aquele poço que a gente tinha cavado ali, no versículo 25, acho, eles cavaram esse poço e não saiu água. Aqui no 32, depois que ele tem esse encontro com Abimeleque, e os servos dele aparecem: olha, hoje veio água naquele poço. Então, aqui fica uma reflexão também, né? Quem a gente precisa, de repente, perdoar, liberar perdão, acertar, para que a bênção, a água venha sobre a nossa vida, né? Para que o nosso poço possa ser abastecido com água. Às vezes tem alguma bênção retida na nossa vida, né? A água não está saindo no nosso poço por alguma coisa que a gente precisa acertar, por alguma coisa que a gente precisa colocar no lugar. Então, esse é um outro ensinamento muito importante que a gente tem aqui com a vida de Isaque. Então, para a gente já ir finalizando, só recapitulando os pontos. Primeiro, não pare diante da crise, né? Se movimente. Segundo, busque a Deus na crise. Buscar a Deus na crise não só vai te tirar dela, como vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Terceiro, Deus está contigo na crise. Quarto, obedecer mesmo quando eu não quero. Quinto, não deixe o medo te fazer errar. Sexto, a bênção nos alcança. Sétimo, não pare diante das investidas do inimigo. E oitavo, perdoe quem te fez mal. E aí eu volto aqui para o versículo 25. Diz assim: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram um poço. Edificou ali um altar. Aqui a gente vê o principal segredo da vida de Isaque, o relacionamento com Deus.
edificar um altar diante do Senhor. Ele aprendeu isso com seu pai. Abraão, em vários momentos, também edificou altares ao Senhor. Então, aqui a gente aprendeu alguns pontos que a gente estuda no texto, mas o principal ponto é o nosso relacionamento com o Senhor. É edificar altares diante do Senhor. É reconhecer que sem o Senhor a gente não tem nada, a gente não é nada. A bênção não vai vir sobre a nossa vida. No meu braço, na minha força, do meu jeito, não vai ser assim. Pode ser assim por um tempo. Mas se eu quero uma bênção como a bênção de Isaac, se eu quero ter uma vida como a vida de Isaac, se eu quero ser uma referência, eu preciso ter o meu altar diretamente ligado no Senhor constantemente. Um altar de adoração, um altar de oração, um altar de leitura da palavra, um altar de intimidade com Deus. É isso que vai me fazer ser abençoado, é isso que vai me fazer viver os milagres do Senhor, é isso que vai fazer com que a bênção de Deus me alcance, como a gente leu lá em Deuteronômio 28. A bênção de Deus vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida, se atentamente eu ouvir a voz do Senhor, meu Deus. E atentamente ouvir a voz do Senhor é colocar a palavra do Senhor em prática, é deixar o meu altar com o fogo aceso. A gente aprende isso lá em Levítico, na instituição ali do tabernáculo. O que é deixar o altar com fogo aceso? A responsabilidade da lenha para o fogo queimar é minha e sua. Era do sacerdote trazer essa lenha para o altar queimar. O fogo vinha do Senhor, veio do Senhor. Mas a lenha, quem tem que movimentar somos eu e você. Então, o que é a lenha? É orar, é jejuar, é estudar a palavra, é viver a palavra de Deus. Essa é a nossa lenha. Esse é a maneira como a gente vai fazer o nosso altar ficar aceso diante do Senhor. Amém? Então, irmãos, que você possa ter sido abençoado. Eu fui muito abençoado com essa palavra e muito alegre por poder compartilhar aqui. Eu queria fazer uma oração para a gente finalizar. Se de alguma forma Deus falou com você e você quiser colocar sua vida diante do Senhor, vamos ficar em pé, colocando a nossa vida diante dele, pedindo a ele que a gente possa aprender com Isaac, colocar parte disso que a gente ouviu aqui em prática na nossa vida, ou tudo, quem sabe, mas para que a gente possa experimentar a bênção do Senhor, a intimidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que alcança as nossas vidas e que tem o poder de nos transformar. Nessa manhã nós ouvimos, Senhor, que tantos milagres o Senhor fez na vida de Isaac, Pai, mas ele tinha um segredo. O segredo dele era estar conectado com o Senhor, era estar, Deus, ouvindo e obedecendo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, Pai. Que nessa manhã, Pai, nós possamos sair daqui, Deus, com os nossos ouvidos atentos, sensíveis, para ouvir e obedecer ao Senhor, ter disposição no nosso coração, para obedecer aquilo que o Senhor estiver colocando nas nossas vidas e no nosso coração, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos ajuda, para que o Senhor fortaleça as nossas vidas, para que o Senhor nos encha do Teu Espírito, para que o Senhor faça em nós e através de nós o Teu nome ser glorificado, para que assim como o rei Abimeleque viu na vida de Isaac, possam dizer para nós, nós temos visto que o Senhor é com você, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa vitória, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Amém.